Nesta videoaula, nós vamos resolver algumas questões de divisão de frações do livro de matemática da editora Sucesso, páginas 156 e 157. Vamos começar aqui pela questão 72, no qual a gente tem 1/4 dividido por 3. Na divisão de fração, simplesmente a gente vai repetir a primeira fração aqui é 1/4, e nós vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Qual é o inverso da segunda fração? A segunda ali é o número 3. Embaixo de todo o número inteiro, a gente tem o número 1. E aí, quando a gente inverte esse valor, o que estava em cima vai para baixo e o que estava embaixo vai para cima. Então, o inverso de 3 sobre 1 simplesmente é 1 sobre 3, ok? E aqui é só a gente multiplicar. Numerador com numerador, 1 vezes 1, 1. Denominador com denominador, 4 vezes 3, 12. E finaliza com 1/12. Letra B, 2/5 dividido por 1/2. A gente vai fazer a mesma coisa. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1. E aqui a gente resolve a multiplicação. 2 vezes 2, 4. E 5 vezes 1, 5. Então, a resposta final, 4/5. Letra C, 3/8 dividido por 2/3. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. 3 vezes 3 é igual a 9. E 8 vezes 2 é igual a 16. 9/16. Letra D, nós temos 9/5 dividido por 3/2. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. 9 vezes 2, 18. E 5 vezes 3 é igual a 15. E aqui a gente finaliza com 18/15. Passando agora para a questão 73, nós temos de uma forma diferente, mas é a mesma ideia. Nós temos aqui a divisão de 8/7 por 4/5. Bom, para a gente configurar, né, esse formato com o que a gente estava vendo na questão 72, é só a gente posicionar 8/7 dividido aqui, por 4/5, do jeito que a gente estava fazendo. Então, aqui a gente faz o quê? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 4/5 é 5/4. E aqui a gente faz 8 vezes 5, 40, e 7 vezes 4, 28. Simples assim. Letra B, do mesmo jeito, que a gente vai fazer direto. 4/5 dividido por 8, o que é que a gente faz? A gente vai repetir a primeira fração, 4/5, e multiplicar pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 8? 1 sobre 8. Então, igual, 4 vezes 1 é igual a 4, e 5 vezes 8 é igual a 40. Então, fica 4/40. Letra C, 1/5 dividido por 6/9. Então, a gente tem, repete a primeira fração, 1/5, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 9/6. Multiplica 1 vezes 9 igual a 9, e 5 vezes 6 igual a 30. Então, 9/30. Letra D, 9/7 dividido por 6. Então, nós temos, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 6, 1 sobre 6. Então, 9 vezes 1 é 9, e 7 vezes 6, 42. E finaliza com 9/42. Vamos resolver agora a questão 74. A letra A diz o seguinte: a metade de 1/40. O que significa a metade de alguma coisa? É algo dividido por 2. Então, nós vamos ter 1/40 dividido por 2.
Essa divisão a gente já conhece. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Multiplicando, 1 vezes 1 é 1, 40 vezes 2 é 80. Então, 1 80avos. A letra B é a terça parte de 1 oitavos. Então, a gente tem aqui, né? A terça parte é algo dividido por 3. Então, é 1 sobre 8 dividido por 3, né? 1 oitavo dividido por 3. Então, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. 1 vezes 1 é igual a 1 e 8 vezes 3 é igual a 24. Então, nós temos 1/24avos. A letra C, nós temos a décima parte de 1/9. A décima parte é algo dividido por 10. Então, nós vamos ter 1 sobre 9, 1/9, dividido por 10. Então, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 10 é 1 sobre 10. Nós temos que 1 vezes 1 é 1 e 9 vezes 10, 90. Então, 1/90avos. A letra D já é diferente da A, B e C. Por quê? Porque vem 1/5 de 7 oitavos. E a gente viu na aula de multiplicação que esse de significa uma multiplicação, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, 1/5 de, ou seja, vezes 7 oitavos. Então, esse de aí é diferente das outras, que não veio o de dessa forma como está, tá bom? Então, 1/5 de 7 oitavos é 1/5 vezes 7 oitavos. E aí, a gente faz 1 vezes 7 é 7 e 5 vezes 8 é 40. Então, finaliza com 7/40avos. Questão 75 diz o seguinte: uma campanha solidária arrecadou 360 mil cestas básicas para serem distribuídas em 3 cidades que foram muito prejudicadas por chuvas intensas, as cidades A, B e C. A cidade A ficou com metade de 3/4 do total arrecadado. Bom, então você lê a questão com calma, vê o que a questão quer, né? E a partir daqui a gente já pode começar. Já vou começar por esse ponto aqui da cidade A. A gente vai descobrir com quanto cada cidade ficou para a gente ver o quanto que restou ali para a cidade C, que é o que a questão pede. Então, a gente lê aqui novamente, ó, a cidade A ficou com metade de 3/4 do total arrecadado. Então, a gente pode começar essa questão pensando em quanto é 3/4 do total, ou seja, quanto é 3/4 de 360 mil, né? Então, quando a gente fala 3/4 de algo, esse de é uma multiplicação que a gente vai fazer, né? Então, 3/4 do total. 3/4, a gente coloca aqui, né? Vezes 360 mil, que a gente vai calcular. Aqui você pode estar multiplicando 3 vezes 360 mil para depois dividir pelo 4. A gente pode pensar como 36 vezes 3. Então, se a gente fizer aqui 36 vezes 3, nós temos que 6 vezes 3 é 18, coloco o 8, sobe o 1. 3 vezes 3 é 9, com mais 1, 10. Pronto. Já que a gente fez com 36, é só a gente repetir os zeros que faltaram. No caso, 1, 2, 3, 4 zeros. Então, ficou aqui com 1.080.000. Mas esse não é o valor final. A gente ainda tem que dividir aqui pelo 4, tá? Porque são 3/4. Multiplicamos por 3, agora vamos dividir pelo 4. Então, 1.080.000 dividido por 4. Se a gente pensar assim, mentalmente, 10 dividido por 4 dá 2, tá? E aí sobra 2. Desce o 8 na divisão, 28 dividido por 4 é 7. E aí não tem resto, e aqui a gente pode já repetir os 4 zeros novamente. Então, a gente conclui que 3/4 do total é 270 mil. Só que a cidade A ficou com metade disso. E qual é a metade de 270 mil? Né? A gente vai agora fazer 270 mil
dividido por 2, tá? Só pensar na metade de 270, a gente pode fazer mentalmente, 2 dividido por 2, que é 1. Então, a gente coloca aqui, né? 2 dividido por 2, 1. E aí, 7 dividido por 2 dá 3, só que aí sobra 1. Desce o 0, então a gente vai usar esse 0. 10 dividido por 2 dá 5, então agora a gente só repete apenas 3 zeros que sobraram do valor. Então, a cidade A, ela ficou com 135 mil cestas básicas. Descobrimos o valor da cidade A, vamos agora pensar na cidade B. A cidade B ficou com 2/3 da metade do total arrecadado. Então, primeiro a gente vai ter que pensar aqui na metade do total arrecadado para depois calcular esses 2/3. Então, aqui dá para a gente pensar de cabeça. O total arrecadado não foi 360 mil? Qual é a metade de 360 mil? Metade de 360 é 180. Então, a metade de 360 mil é 180 mil. Tá bom? Pronto. Então, já pensamos na metade. Só que agora a gente precisa calcular 2/3 desse valor. Lembra que 2/3 de alguma coisa, a gente vai estar fazendo uma multiplicação, tá? Então, vou afastar aqui esse 180 mil um pouco para cá, para seguir a mesma ordem como a gente estava resolvendo. Então, a gente vai fazer 2/3 de, que é uma multiplicação, né, vezes 180 mil. Que você pode fazer de duas formas. Você poderia dividir os 180 mil por 3 para depois multiplicar por 2, ou multiplicar por 2 e depois dividir por 3. A ordem não vai mudar aqui nesse caso. Mas vamos multiplicar primeiro. 180 mil vezes 2 vai dar 360 mil. Então, a gente escreve aqui 360 mil. E agora a gente vai dividir esse valor por 3. Você pode dividir 36 por 3, que dá 12. E aí é só você repetir os 4 zeros que não foram usados. Então, a gente fica com um total de 120 mil para a cidade B. Pronto. Mas o que é que a questão realmente quer? A questão quer saber quantas cestas básicas foram enviadas para a cidade C. E a gente viu ali que a cidade C ficou com o restante das cestas básicas, né, arrecadadas. Então, a gente tem aqui na questão falando, a gente já sabe o valor da cidade A, que foi aqui 135 mil. Também já calculamos o valor da cidade B, que é 120 mil. Então, agora só sobra descobrir o valor da cidade C, o valor que restou. Para isso, a gente tem que saber o valor da cidade A mais o valor da cidade B dá quanto? Então, a gente soma 135 mil mais 120 mil. A gente arma o cálculo para poder fazer. Da direita para a esquerda, a gente tem 0 mais 0, 0, 0, 0. Repete ponto, 5 mais 0 é 5, 3 mais 2 é 5 e 1 mais 1 é 2. Então, a cidade A com a cidade B ficou 255 mil. Se o total era 360 mil menos o valor da cidade A com a cidade B, vai sobrar quanto para a cidade C? Então, aqui a gente vai fazer uma subtração. Então, a mesma coisa. 0 menos 0, 0, né? 0 novamente, 0. Só que aqui tem uma coisa, o 0 não pode tirar 5. Você vai fazer o quê? Você tira emprestado do 6. O 6 vira 5 e o 0 vira 10, tá? Lembra aí da regrinha da subtração. 10 menos 5 é 5, 5 menos 5 é 0 e 3 menos 2 é 1. Então, para a cidade C, ficou 105 mil cestas básicas.